Oi pessoal, eu sou a Marília, professora de Geografia aqui do cursinho, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gravitação e sistema solar. Bom, pessoal, desde o começo da história humana, o ser humano tenta responder diversas questões. E as principais delas estão voltadas para o sistema solar, para o universo, tudo para fora. Uma vez que ainda para a gente é algo muito vago. Então, no começo da história, algumas pessoas proporam alguns tipos de sistema, de formas de como os planetas iriam se organizar. E a primeira deles foi proposta por Aristóteles. Aristóteles, que na sua época era um político e um filósofo fantástico, mas quando se meteu a falar no meio da ciência, ele acabou falando muita abobrinha que a gente percebe hoje, mas que era aceitável, tendo em vista a época, o instrumental que ele tinha para pesquisa, que era limitadíssimo, certo? Então ele propõe o modelo geocêntrico. Geocêntrico, vamos quebrar a palavra, vamos quebrar as palavras. Geocentrismo, centrismo, centro, geo, terra. Ou seja, a Terra está no centro do universo e tudo aquilo gira, todos os corpos celestes giram em torno da Terra. Só que com isso surgiram alguns problemas, como por exemplo a estrela d'alva. A estrela d'alva, para quem não conhece, é o próprio planeta Vênus, que fica entre a Terra e o Sol. Com algumas observações foi percebido que ele, em alguns determinados momentos, ele sumia e em outros momentos ele diminuía ou aumentava de tamanho. E como isso era possível se sempre todos os corpos celestes giravam em torno da Terra com trajetórias circulares? Então, mais para tarde, houve uma mudança proposta por Ptolomeu, onde a Terra continuava sendo o centro do universo, mas agora alguns corpos celestes, como Vênus, giravam em torno de um ponto vazio, e esse ponto vazio girava em torno da Terra, mais uma vez, com trajetórias circulares. Isso ficou durante muito tempo. Com o decorrer do tempo, Galileu Galilei propõe outro tipo de modelo. Qual modelo é esse? O heliocentrismo. O que significa isso? Quebrando a palavra novamente. Hélio, do grego, sol. Centrismo, centro. Ou seja, o sol no centro da Terra. O que fez com que Galileu tivesse a ideia de propor um novo modelo? Ele percebeu, fazendo observações com seu telescópio, que em determinados momentos o Sol era coberto por algum outro planeta, por algum outro corpo celeste. Só que como isso era possível, sendo que a Terra estava no centro do universo e o Sol passava ao seu redor, sem ter nada no meio que interferisse isso. Então ele cria esse modelo. Qual que é o grande problema disso? Por que foi proposto, só ficou como proposto por Galileu? Galileu veio na época da Santa Inquisição. Na época da Santa Inquisição, tudo aquilo que a igreja adotava como errado, ela simplesmente adotava a posição de destruir aquilo. E a igreja seguia o modelo geocêntrico. Então, a igreja chega para Galileu e diz: ou você adota o geocentrismo, ou você vai morrer queimado. Galileu, então, passa a acreditar no geocentrismo. Isso ficou durante muito tempo, até que ele morresse e tudo mais. E alguns anos depois, um viajante chamado Nicolau Copérnico chega e ratifica tudo aquilo que o Galileu havia falado. Como já havia passado o tempo da Santa Inquisição, então foi possível que isso acontecesse. Porém, ainda se percebia que não era o verdadeiro. Por que não? Em determinados momentos do ano, as pessoas percebiam que o Sol diminuía e aumentava de tamanho. Porém, com isso, seguindo o modelo heliocêntrico, havia respondido todas as outras questões. Então, o que é proposto? Então agora, os corpos giram em órbitas elípticas em torno do Sol. E isso foi proposto por Kepler, que é o fundador, que é a pessoa que nós mais estudamos no meio da física quando se trata de gravitação, que propõe suas 3 leis, que são leis utilizadas até hoje. Então, pessoal, o professor Lucas falou pra gente um pouco das teorias,
considerados da ciência moderna. E para a ciência moderna, o universo ele foi formado há aproximadamente 14 bilhões de anos, né? Então, a data, né? A idade do universo é 13,8 bilhões de anos. No universo, né? O sistema solar tem 5 bilhões de anos. E a Terra, que é o nosso planeta, 4,5 bilhões de anos, né? O sistema solar, que é onde nós vivemos, ele é composto por 8 planetas, né? Então aqui eles, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Antigamente, né? Antigamente não, mas há uns 4, 5 anos, Plutão fazia parte, né, do sistema solar, mas agora ele foi rebaixado, né? Ele perdeu o título de planeta e ele é considerado um planeta anão, como por exemplo Ceres, Eris, né? No sistema solar existem vários outros planetas que são considerados planetas anões. Por que Plutão ele cai, né? Porque ele deixa de se tornar um planeta e agora ele passa a se tornar um planeta anão. Para ser um planeta, eles precisam cumprir alguns requisitos, né? São 3 requisitos, na verdade. Primeiro requisito, o planeta precisa, né, orbitar em torno do Sol. Beleza, Plutão orbita em torno do Sol, né? Segundo requisito, o planeta precisa ter uma forma arredondada. Se ele não tiver uma forma arredondada, ele vai ser considerado um asteroide, né? Plutão tem uma forma arredondada, mas é no terceiro requisito que Plutão, né, não cumpre. Que requisito é esse? Plutão não cumpre o requisito, né, de que a massa, sua massa não é maior do que a massa dos corpos que estão ao seu redor. E aí, justamente por isso, Plutão deixa, né, de ser um planeta e se torna, então, pessoal, além, né, dos planetas e dos planetas anões, que são aqueles que não cumprem os requisitos, existem também os chamados planetas órfãos. O que significa, né, um planeta órfão? É o planeta que não está próximo, né, da sua estrela-mãe, digamos assim. Então, é um planeta que está distante da estrela principal da sua galáxia. Tudo bem? E nisso tudo, né, aonde é que fica a Terra? Por que a gente tem vida na Terra, né? Segundo os astrônomos, a Terra ela é considerada, né, um planeta que está na zona habitável do sistema solar. O que isso significa? Só na Terra que a gente consegue, né, ter água em forma líquida. Tanto que, quando a gente procura vida, né, nos outros planetas, a gente procura o quê? Água. E o planeta Terra ele possui água na sua forma líquida. Por isso é considerado o planeta que está numa zona confortável, numa zona habitável do sistema solar. Então é isso, pessoal. Queria agradecer vocês assistindo o vídeo, né? Fiquem à vontade para conhecer o cursinho da FATEC. Estamos aqui para recepcioná-los. E muito obrigada. Valeu, pessoal.